flores e o bodó. Somos arte, música, som e cinema. Somos gíria, ritmo, dança e gingado. Somos direito, somos vida. É o que ouvimos, tocamos, sentimos e falamos. É cultura, é identidade, é ser gente. Então puxa a cadeira, pega um café e vem com a gente. O Cultura na Mesa está no ar. Sopla nel viento mi canción, la voz que liberta, la emoción. Olá para você que tá ligado na programação da Rádio Defensoria. Está começando mais um podcast Cultura na Mesa comigo, Beatriz Prio, e hoje nosso tema, nosso assunto é para falar sobre toada, né? Sobre O Cara da Bacuri, Andes, a Saga dos Pajés, que é um projeto desenvolvido por Denis Martins e toda aí uma equipe também. Denis Martins é o líder do movimento, é príncipe de toada, levantador de toada, né? Seja muito bem-vindo e muito obrigada por ter aceitado o convite. Eu que agradeço, Beatriz, esse programa maravilhoso que mostra a cultura realmente de Roraima, a cara do roraimado, a cara das pessoas que gostam de Roraima e também das pessoas que escolheram esse estado para sobreviver e respirar a cultura. A gente vai falar hoje, Denis vai contar pra gente, na verdade, sobre um projeto, né, que é o Cara da Bacuri, nos Andes, né, que foi a Saga dos Pajés, que aconteceu na semana passada lá em Arequipa, no Peru. Mas antes de chegar a contar um pouquinho desse projeto, dessa história, eu queria falar um pouco de você também. Como é que a toada, né? Como é que o boi, ele entrou na sua vida, essa cultura tão rica, que é uma cultura da Amazônia, especificamente ali da região do estado do Amazonas mesmo, Parintins ali, mas que acaba repercutindo aí para toda a região norte e agora também para outras regiões que estão dentro aqui também da Amazônia ou próximos, né? Nessa região da América do Sul. Eu acredito que a cultura, a gente respira a cultura desde a hora que a gente nasce, né? Porque a cultura, ela é o que você é, do jeito que você faz, do jeito que você fala, do jeito que você come, do jeito que você é construído com a cultura. E o Boi Bumbá, ela já veio comigo de infância, porque meu bisavô, ele era sacaca. Um sacaca é um curandeiro da comunidade. Então, o Bibiano Martins, ele já era um sacaca da comunidade. E meu avô, que é filho do meu bisavô, Bibiano, o Cesarino Inácio Martins, ele gostava muito de andar nas ruas de Manaus quando tinha o Boi Bumbá. E eu levava o netinho grudado com ele. Eu era o queridinho do vovô, né? Então ele me levava nas ruas e a gente passava nas ruas de Manaus e via aqueles bois dançando e eu ficava encantado com aquilo. Então aquilo já foi crescendo comigo. Quando eu vim embora pra Roraima com a minha mãe em 1990 pra cá, nós trouxemos na mala a nossa cultura amazônica. E só que aí nós vivemos uma mistura do que era de Manaus e o que era de Roraima. E aquilo foi construindo a gente como a gente é hoje. Meus irmãos, eu, minha mãe, meu padrasto e tudo. E eu sentia falta um pouco, fazer aquele comparativo de Manaus com até a linguagem de Roraima, que eram completamente diferentes. Uma coisa também interessante da nossa cultura aqui de Roraima é que o clima é completamente diferente de Manaus. O vento, a cruviana, realmente ela existe, gente. Esse sopro, essa brisa da cruviana não tem em Manaus. E eu comparava muito. E eu sentia falta da questão cultural do Boi Bumbá. E fui fazer faculdade, fui fazer coral, cantei em vários corais, inclusive Miriam Blois, a nossa saudosista do Caminhos da Amazônia, me iniciou, o Edson Costa, que é o maestro do coral do estado de Roraima, também. Mas eu sentia falta de algo mais, além da cultura erudita que nós tínhamos, da música, do canto. E eu fui atrás das raízes, que é o Boi Bumbá. Quando eu cheguei em Manaus de novo para voltar, para tentar conhecer um pouco mais da história do Festival Folclórico de Parintins, eu me apaixonei de cara, de novo, né? Porque até então eram os bois de Manaus. Então, quando eu me deparei com o Festival Folclórico de Parintins, aquela magia toda das cores, dos ritmos vibrantes, da música, do tambor, da flauta, aquilo me encantou ainda muito mais. E quando eu passei a ver as coreografias, que eram um híbrido de batida indígena com a pegada da virada da caixinha, com o suor caindo no tambor, então aquilo me deixou mais encantado. E como eu já cantava antes, né, eu tentei ensaiar os primeiros passos
na referência da voz de Davi Assayag, que era uma referência do Boi Bumbá naquela época, que estourou em 96, o vermelho, né? A cor do meu batuque tem... Então a voz dele era uma voz grave que combinava um pouco com a minha. E eu comecei a me apaixonar. Só que tinha um dilema aí, Beatriz, porque o Davi era vermelho. E eu amava a cor azul, né? Então tinha um dilema aí. Eu falei, bom... As cores. Então eu gostava muito da voz do Davi, das músicas do Garantido, mas eu amava a cor azul, do Caprichoso. E foi aí, então, que eu decidi voltar a cantar depois da faculdade. Aliás, antes da faculdade, eu ensaiei algumas coisas. Fiz um movimento cultural Cariuá, que significa em Tupi-Guarani Cariuá, homem branco. Nós fomos ponto de cultura pelo Ministério da Cultura e houve toda uma problemática com relação às pessoas, porque algumas não tinham grana para continuar comprando fantasias, roupas que são caras, e eu parei por conta da faculdade. Então eu passei 4 anos e meio sem respirar Boi Bumbá. Tanto é, Beatriz, quando eu chegava, assim, na época da faculdade, às vezes no final de semana, eu botava o Boi Bumbá para escutar e chorava. Meu Deus, eu preciso voltar. Um dia eu vou voltar. Mas tinha o compromisso da faculdade. Quando eu terminei a faculdade, a primeira coisa que eu fiz foi voltar a cantar. E aí eu mergulhei fundo nessa cultura que me traz hoje, me tira de grandes BOs, que me tira de situações ruins e me coloca no lugar mágico que é da magia, da poesia, da toada. E isso me deixa muito bem hoje. A arte da cultura amazônica, né? Denis, e aí de lá pra cá você vem tomando a frente de alguns projetos, né? Levando um grupo para participações, né? Em outros eventos. É sempre convidado ali a levantar uma toada, né? A levar um grupo para dançar o boi também. Como é que é essa experiência também? A questão de continuar com a cultura, eu gosto muito de usar a frase, eu gosto de chamar as pessoas para sonharem comigo. Então, as pessoas que são entusiastas do Boi Bumbá em Boa Vista, eu costumo ver ficar mais junto dessas pessoas que gostam do Bumbá e que também gostam do Príncipe da Toada, que é uma marca, um artista, que aí, diga de passagem, sou eu, mas eu considero uma marca, eu trabalho isso muito como jornalista, e eu chamei essas pessoas para trabalharem comigo, para a gente sonhar juntos, conquistar sonhos juntos. E aí, falando um pouco do Ocara da Bacuri, a gente está na 4ª edição do movimento. Hoje nós somos o Movimento Cultural Ocara da Bacuri e que tem no seu guarda-chuva um evento chamado Ocara da Bacuri, aí com seus subtemas. O primeiro Ocara da Bacuri ocorreu em 2020, antes da pandemia, 2020, correto. Início do ano, né? Foi depois da pandemia, já saindo da pandemia, nós fizemos o Ocara da Bacuri, a Saga das Cunhãs. Foi a primeira vez que Isabelle Nogueira, que é a nossa artista do Boi Garantido, estava no BBB, veio para Roraima. Nós trouxemos para esse evento. Veio a Isabelle Nogueira e veio a Marcele Albuquerque, as duas cunhãs, uma do azul, outra do vermelho, por isso que o nome era a Saga das Cunhãs. Aí veio o Davi Assayag, do vermelho, e Mara Lima, que é a cantora do back vocal da Arena de Parintins. A segunda edição já foi uma edição mais... digamos assim, elaborada, que nós fizemos Ocara da Bacuri, tributo à Amazônia. E aí veio Luciano Araújo do vermelho, Davi Assayag do vermelho e eu, como azul, Denis Martins. E fizemos um grande evento com patrocínio, inclusive, de grandes marcas aqui do estado de Roraima, como a Coca-Cola, por exemplo, que acreditou no projeto. Nós fizemos um super evento, que aí tínhamos uma preocupação, porque esse evento estava tão grande, como é que a gente ia fazer um evento depois disso? Tinha que manter o padrão. E aí nós fizemos, na sequência, o Ocara da Bacuri e Camiabas, para dar vozes às mulheres, às toadeiras, às levantadoras de toadas. Nós convidamos Luanita Rangel, que também é back vocal do Caprichoso, Márcia Siqueira, que é a Rosa Vermelha do Boi Garantido, que é uma cantora fenomenal, tá no porte do Davi Assayag ali, os dois do vermelho. Ele tem uma voz incrível, você precisa ouvir Márcia Siqueira, é maravilhosa demais. Vou até anotar aqui pra gente colocar aqui também. Mesmo. A Márcia Siqueira. E também veio junto com a Márcia Siqueira a Iana Ira, que é a Índia Branca de Parintins, que foi também uma das selecionadas naquele programa Ídolos do SBT, há um tempo atrás. E ela voltou de lá e ela voltou como toadeira também. Ela é parintinense, então demos vozes aí em Camiabas. E aí chega a 4ª edição do Ocara da Bacuri, que é o Ocara da Bacuri Andes, a Saga dos Pajés. Aí muita gente me questionou, mas então por que não faz a Saga dos Pajés em Roraima, em Manaus, que já é um evento nosso aqui da região norte? Bom, primeiro que era um edital do Ministério da Cultura, que era um intercâmbio cultural que você poderia fazer para todo lugar do Brasil, ou
em áreas internacionais. Então, nós tínhamos um contato com o pessoal do meu fã-clube, olha só, fã-clube do Denis Martins, o Príncipe da Toada, no Peru, em Arequipa, e eu decidi fazer esse projeto, captação de recurso para esse projeto, Andes, que para mim até então era um sonho muito inalcançável por conta dos valores das passagens aéreas para levar uma banda completa. Era a terceira vez que eu iria. Logística, né? Uma logística grande. Você imagina aquelas fantasias de Parintins grande, com aquelas costeiras, aquelas penas caríssimas, embaladas para poder levar, né? Então, assim, eu acreditei no projeto, eu fiz o projeto, e aí eu pedi para os nossos amigos do movimento darem uma olhada. A professora Teresa Kátia, que é uma entusiasta, ela é mestre em cultura amazônica, e outros colegas também da diretoria, eles olharam o projeto, nós ajustamos algumas coisas, a maioria das coisas relacionadas ao edital, porque tu sabe que é um concurso público, né? E nós concorremos com 23 estados do Brasil e nós fomos selecionados graças a Deus. E foi daí que surgiu a nossa viagem para Arequipa, no Peru. O pessoal pergunta, mas por que Arequipa? Tem tantas cidades do Peru que gostam do boi bumbá? Realmente, se você fosse somar grupos de dança no Peru, nós temos aí mais por baixo uns 60 grupos de dança. Nossa, é em muito todo o Peru. grupo, né? Tem um grupo, Beatriz, que tem 100 componentes. Um grupo de dança que tem 100 componentes. Isso pra gente aqui da região norte, de Manaus, é uma tribo de Parintins, gente. É uma marujada de guerra com 100 ritmistas. É uma tribo com não sei quantas pessoas dançando a mesma coreografia. Então, é muita gente apaixonada pela cultura brasileira. E estão lá nos Andes, do outro lado ali, pro lado das Américas ali, né? Então, você fica pensando, por que a nossa cultura brasileira é tão querida em qualquer lugar do mundo? O pessoal fala brasileiro, já pensa no Brasil, já pensa em samba, já pensa em festa, em alegria, em pessoas calorosas. Então, a nossa toada da Amazônia, que eu chamo de toada da Amazônia, perpassou os Andes e foi parar em Arequipa. E eu escolhi Arequipa justamente porque lá tem um grupo que dançou minha música, Treme o Chão, e tocou nas rádios de Arequipa. E eu soube disso por outras pessoas. Inclusive, Beatriz, uma história interessante. Quando eu cheguei em Arequipa a primeira vez, que eu entrei no táxi para ir pro hotel, tava tocando a minha música no táxi, na rádio. Nossa, qual é a sensação? Eu chorei, velho. Sério, eu chorei demais. Eu tava com uma outra dançarina. Por que tu tá chorando? Eu falei, cara, não tô chorando de tristeza. Tu imagina, a gente voou 12 horas pra chegar aqui e eu entro num táxi, tá tocando a minha música, o Treme o Chão, que aí também é composição do Adriano Aguiar, que é um dos grandes artistas, compositores de Parintins, em parceria comigo. E eu disse, gente, é surreal isso. Mas a cultura e a internet, ela perpassa, ela rompeu barreiras geográficas. Não existe mais isso. Não existe mais isso. O que é o diferencial do profissional de marketing e comunicação, que é a nossa área, Priu, é que a gente precisa encontrar os canais certos e fazer a divulgação correta. E aí chega lá. Nesse caso aí, eu aproveitei esse gancho, porque já estava lá a música, e eu aproveitei o gancho de ser jornalista e começar a fomentar isso, e aí foi criado um grande fã-clube. Você imagina, eu cheguei também lá no Peru, depois desse impacto da música tocando nas rádios, eles me levam numa academia, que lá tem um hall de academias de dança, né? Eu cheguei lá, eu entrei na academia, tinha mais ou menos umas 80 pessoas dançando coreografia de boi bumbá. E eu olho pro lado, tem um telão, uma parede de... Uma projeção, né? Não, um adesivo mesmo de parede. Nossa. De 9 metros por 3. 3 metros de altura por 9 metros. Estava nada mais nada menos do que 4 artistas nesse painel. Davi Assayag, né? Maravilhoso na voz do Davi. Leonardo Castelo, são dois cantores levantadores de toalha do Boi Garantido. Do outro lado, Sebastião Júnior, que é outro cantor de renome, também do Vermelho. E quem mais? O Denis. Não. Aí eu pirei. Aí eu pensei assim, vocês não têm ideia de quem são esses artistas aí pra vocês me colocarem do lado. Vocês têm ideia de quem são esses caras? Aí todo mundo, as meninas chorando. Eu falei, não, mas a gente tá muito feliz que você tá aqui, porque a gente acompanha a tua música, a gente gostou. Eu falei, eu tava, sabe, Alice no País das Maravilhas. Eu era o Aliço lá. Incrível.
E, Denis, assim, depois, eu acredito que durante a nossa conversa você vai contar muitas outras experiências dessa forma, mas eu queria entender também sobre o significado, né? O que significa o cara da Bacuri? É da Bacuri, né? Da Bacuri, é. Pronto. Qual é o significado, né, dessa palavra, que também, com certeza, tem origem indígena? Tem origem indígena Tupi-Guarani. Nós tínhamos aqui em Roraima um grande problema. Aliás, nós temos até hoje, aí eu faço um encaminhamento aos senhores que vão escutar esse podcast, que são donos de grupo de boi-bumbá. Nós começamos a ter grupos lá atrás, em 1900 e alguma coisa, mas culminou em 2000, quando o Boi Pipoca existia ali no Parque Anauá. O grande artista era o Marino Caldas, e então cada tribo desse Boi Pipoca, depois que o Boi Pipoca se desfez, virou um grupo de dança. E aí existe muita a questão da vaidade humana, do artista ter um ego um pouco elevado, enfim, normal. A construção do artista também faz parte disso. Mas alguns grupos se dispersaram demais. Então cada um fez seu trabalho separado. E a gente sabe que uma fogueira só é uma fogueira porque os gravetos pegam fogo juntos. E juntos fazem um fogaréu. E não é assim que funciona os grupos aqui, não funciona assim, dessa forma. Cada um cuida do seu trabalho e aí é ruim para nossa cultura local. Para fortalecer, Para fortalecer. E aí vem o Okara da Bacuri. O que é o Okara da Bacuri? Okara vem de Oca, a casa, Oca. E da Bacuri é uma festa de saberes ancestrais, um rito onde várias tribos se reúnem para trocar saberes ancestrais, para confraternizarem uma cultura. Tanto a cultura indígena como a cultura dos brancos, a cultura dos negros, enfim, a gente chama de união das culturas. Então esse Okara da Bacuri logo é a casa da troca de saberes ancestrais. Então a nossa proposta é justamente essa, era reunir todo mundo e tentar fazer uma grande festa de uma mostra cultural onde todos os grupos de Boa Vista e nós confraternizássemos e mostrássemos um pouco cada um do nosso talento. E incrível, nós conseguimos isso 2 vezes apenas. Nas 4 edições aqui do Okara, nós conseguimos 2 vezes. A outra vez que a gente conseguiu fazer isso foi no Peru, foi agora, Beatriz, de 7 a 14 de abril, em Arequipa. Nós temos um vídeo, depois você pode de repente mostrar, tem um vídeo lá, a vaidade também, a questão da vaidade, ela é muito forte também, cada grupo quer competir um com o outro. Isso faz parte do futebol, essa tendência faz parte do futebol, das quadrilhas juninas, dos grupos que dançam. Então há uma competição e precisa ser uma competição saudável. E os grupos não são diferentes no Peru. E a primeira vez que em Arequipa teve uma banda ao vivo de boi-bumbá, com um cantor ao vivo de boi-bumbá, e a união de todos os grupos em uma pista só de dança foi agora. Então é um exemplo pra gente aqui do norte, aqui de Roraima, de Manaus, que a gente precisa se unir para fortalecer a nossa cultura do boi-bumbá. É uma cultura do Brasil, é uma cultura nortista. Ela mostra a realidade da identidade cultural indígena, mesclada com a cabocla, do ribeirinho, do negro, dos colonizadores da Amazônia. Então a gente precisa entender que é muito mais do que ego e vaidade. É uma questão de sobrevivência e resistência cultural. Do que realmente o norte, o Amazônia e quem mora nessa região é. E só para explicar também para o nosso ouvinte, assim, para entender a dimensão do que significa que você está falando, porque para quem não convive, para quem não acompanha, entender a magnitude disso é um pouco até complicado, né? Mas para quem é indígena, para quem dança boi, para quem está envolvido no movimento, isso assim é surreal, porque entende realmente o significado disso. E aí tem alguns personagens, a presença de alguns personagens nessa saga dos pajés. Além do pajé, como já diz o nome, conta pra gente quem são esses personagens, quem é o pajé, o que representa, o que conta essa história da saga dos pajés. Bom, pra gente é muito maravilhoso pensar dessa forma e ver o tamanho desse projeto, e aí a gente faz aqui um adendo e faz também um encaminhamento, porque o Ministério da Cultura ele foi muito feliz em abrir esse tipo de edital para todo o Brasil. Há vários movimentos em qualquer lugar do Brasil. Nós temos um Brasil de territorialidade grande que tem a sua própria cultura local.
desenhada e limitada para aquela geografia, né? Daquela região geográfica. E aí que advém a internet para poder mostrar tudo isso. E a gente do movimento Ocara da Bacuri, a gente foi feliz com relação ao Ministério da Cultura porque a gente conseguiu mostrar as encantarias que existem na nossa pegada amazônica que tem aqui. E dentro dessa pegada amazônica está o grande Festival Folclórico de Parintins, uma ópera aberta no meio da Amazônia. Do nada, assim, aparece a cidade de Parintins com tanta beleza e magia. E dito isso, a gente levou até a Arequipa esses personagens que você falou agora. Nós tivemos a Sinhazinha da Fazenda, que tem aí o Alto do Boi. A Sinhazinha da Fazenda é uma personagem que é a dona do boi bumbá, né? Ela é a dona da fazenda que tem um boi, é um boi mais querido dela. E tem também, nós levamos o pajé, que é a figura central desse evento. O pajé é o dono do DNA caboclo, DNA indígena, das encantarias, das feitiçarias, da curandoria, no caso de ser curandeiro da tribo, da comunidade. E aí eu faço um adendo no meu bisavô, que era um sacaca maravilhoso, seu Bibiano Martins. Nós temos também a rainha do folclore, que representa toda o folclore brasileiro e amazônico, que aí foi feita pela Liz Silva, né? O pajé, o Ayrton Senna, a rainha do folclore Liz Silva, assim, a Zena fazendo a Cris Leite. E tivemos também a porta-estandarte, a Cássia Kemeny, que inclusive faço também aqui um encaminhamento, porque tu sabia, Beatriz, que a Cássia Kemeny, que foi conosco como porta-estandarte, ela está sendo cotada para ser uma dos itens do garantido. Ela é maravilhosa, ela é uma garota nova que tem um grande potencial, altura, beleza, cabelo, rosto, dança. Então, ela está sendo uma das cotadas para ser um dos itens. Qual item? Ninguém sabe ainda. A gente vai saber daqui com o decorrer do ano. Quando divulgar, a gente vai saber. Nós tivemos esses itens. Tivemos a banda completa com 6 membros da banda, com caixinha surdo, que é uma banda base mesmo do Boi Bumbá. Eu, o Príncipe da Toada, o Denis Martins, e toda a parte de produção. Nós tivemos uma videomaker, tivemos produtores, tivemos o tesoureiro, o diretor financeiro que foi diretor de eventos, e as pessoas que foram para ajudar, e também todo o apoio do Grupo Revolution, que foi nosso anfitrião na cidade de Arequipa. Então foi bem completo toda a composição dessa comitiva. E aí fez esse espetáculo que você contou antes, né? Que é de reunir todos esses grupos em uma única festa, em uma única toada. E como é que foi o impacto disso? Inclusive pro grupo que foi, né? Tem gente que acha que faz parte do seu grupo, que nunca tinha saído, talvez, do Brasil, né? E aí chega em Arequipa e vê a grandiosidade da cultura nortista da região amazônica passando por cima dos Andes, né? E chegando até Arequipa. Eu falei pra eles, olha, vocês não têm ideia do impacto que vai ser quando vocês chegarem lá. Aí o pessoal ficava assim, que impacto que ele tá falando, meu Deus. Eu vou só lá dançar e cantar, né? Exato, e um amigo meu lá falou até, Denis, até brinquei, que você falou que era pra levar protetor labial, que realmente é muito frio, Beatriz, pelo amor do Senhor, né? Jesus. Resseca lábio, resseca olho e, sabe, a pele fica esquisita. A atmosfera bate no pulmão, você não consegue respirar direito, a altitude da tonteira, um monte de coisa, assim, efeitos colaterais mesmo do lugar geográfico, né? Nós somos amazônidas e tá numa altitude mais alta. Não tá habitado esse ambiente. Foi o primeiro impacto da galera. O primeiro impacto da galera foi esse, geográfico. Do frio. Meu Deus, a gente pegou frio de 8, 9 graus. Meu Deus, é inconcebível isso pra gente que é caboclo. O roraimense com 30 graus aqui, com 22, já botando casaco. Acolhido dentro de casa, ninguém sai de casa. Aí o primeiro impacto deles foi esse. O segundo impacto foi esse que você falou. Falei, gente, vocês vão ser as estrelas dos espetáculos lá. O pessoal nunca viu um item montado como deve ser. Então, realmente eles experimentaram isso. E tiraram muita foto, assinaram, deram autógrafo. Foram artistas de verdade. Então, eu tenho certeza que existe... Alguns dias de fama. Alguns dias de fama, momentos de fama, que eu tenho certeza que muitos deles que nunca nem saíram do Brasil para experimentar uma experiência maravilhosa como essa, vão levar na memória e vão ter isso guardados no coração. Eu, particularmente, digo que quando eu fui lançar uma música lá, né? Eu falei, eu preciso ir pro Peru, mas eu preciso fazer uma música contemplando os ares globais da coisa, né? Da pegada global. Então, se eu for pro Peru, lá eu falo em espanhol, eu preciso lançar uma toada em espanhol, que, diga de passagem, foi uma toada inédita. Eu acho que na Amazônia,
toda, apenas o Alex Ponte do Canto da Mata projetou alguma coisa nesse nível de fazer ritmo quente, atuada ritmo quente em espanhol. É ritmo caliente, se te voy bailar. Ele tentou fazer isso, emplacou alguma coisa, mas nesse grau que a gente conseguiu fazer lá, que é Mi Canto Fuerte, que foi uma atuada que a gente lançou lá, inclusive com parceria da Jan Rock, a música da banda Jan Rock aqui de Roraima, nós ressignificamos a música para o ritmo de toada. E aí, já era um impacto para o Jan Rock, que era ritmo de toada. E quando a gente transformou o ritmo de toada em espanhol, aí foi... Eu quero ouvir isso, gente. Muito Consegue legal. Consegue cantar o trechinho? Sim. Mi canto es fuerte porque es mi corazón. Sonrisa que viene del alma, es inspiração. Você vai ouvir ela. Vou botar Muito aqui pra tocar, pra continuar aqui. Então, quando eu ouvindo. vi a galera cantando essa música, falei, bom, era uma aposta. Eu vou lançar uma toada de espanhol em Arequipa. E quando eu desci do palco, que foi o apogeu de todos os itens juntos comigo ali, e eu comecei a cantar. E eu vi pessoas, todo mundo com o celular na mão gravando, pessoas chorando com a letra da música. É uma letra muito forte, meu canto é forte porque vem do coração e o sorriso que vem da alma é minha paixão. É uma letra muito forte, foge da lenda amazônica que vai pro lado emocional da pessoa, o lado emocional. Então o ritmo da toada com o lado emocional, com a batida do tambor, com as flautas, gerou um mágico. E quando eu vi a mulher filmando, chorando e cantando, Mi Canto... Meu Deus, eu fiquei... Eu falei, gente, o que mais que falta acontecer? O que mais precisa acontecer pra gente entender, Beatriz, que nós, eu, você, as pessoas que fazem cultura e jornalismo e comunicação, a gente leva as pessoas para um outro lugar. Um lugar mágico, um lugar que foge desse problema cotidiano da gente. É por isso que os projetos sociais dão certo. São projetos sociais que mexem com o coração da gente, que mexem com a vida da gente. Incrível. E a mensagem, não mas digamos que o ensino, o legado que você deixou lá no Peru, né? Nessa conexão, nesse intercâmbio, e toda essa profundidade que você está falando de conectar-se mesmo, né, com os grupos ali peruanos. Como é que você já ouviu um feedback deles depois que vocês voltaram? Eles continuaram lá, estão dançando ainda, estão levando ainda mais toada, ouvindo mais boi? É incrível, né? Você fala isso, você vai falando e eu vou só lembrando das coisas muito legais, passando um feedback na minha cabeça, um filmezinho. E, mais uma vez, agradecer o Ministério da Cultura, a nossa ministra Margarete Menezes, por ter equipe que tem essa sensibilidade de captar esses projetos sociais em todo o Brasil. Não foi só o nosso projeto que foi selecionado, foram outros. Mas pensando nisso que você está dizendo, eu conversei com os grupos lá, né? Eu tive contato com os diretores dos grupos e eles falaram assim, Denis, agora tem um BO com a gente aqui, né? O BO eu falo, mas é outra palavra, né? Falei, por quê? Porque agora existe a Arequipa antes de vocês e depois de vocês. O que a gente vai fazer? A gente viu que o fazer boi bumbá de vocês é diferente do nosso. Apesar deles terem feito uma cultura híbrida lá, eles pegam o boi bumbá, a cúmbia, o merengue, o carnaval, o axé da Bahia e fazem uma coisa híbrida. Até as roupas, se você percebe, que não é uma roupa totalmente amazônica de boi bumbá, é uma coisa híbrida. E quando a gente leva uma coisa... A cultura caminha e vai se transformando, né? Vai se transformando no seu caminhar, no seu tempo e vai se transformando. Cada um vai deixando um pedaço de si naquela construção, como se fosse uma coxa de retalhos mesmo. E a gente pensa que agora sim eles falaram pra gente e o que a gente vai fazer agora? Nós temos uma coisa construída aqui agora. E vocês trouxeram uma outra linguagem, um outro fazer amazônico pra gente aqui de boi bumbá. O que a gente faz? Eu falei, bom, peguem tudo, pegam da gente, pegam de vocês e fazem uma coisa de vocês, uma identidade de vocês. Se quiserem continuar com as coreografias nossas daqui, continuem. Se não, façam um híbrido e continuem. O importante é continuar com esse amor. O amor pelo Brasil, o amor pela Amazônia, o amor pelo Peru e fazer um intercâmbio. Por isso que o nome é intercâmbio. Intercambiar, entrelaçar culturas. E aí você
tira alguma coisa deles e traz pra gente. Daqui eu trouxe a alegria, tá? A alegria, o entusiasmo, o jeito de fazer toado, o jeito de dançar também. O acolhimento. A energia, o acolhimento, tanta coisa boa. E eles pegaram o jeito de fazer amazônico, que não é igual ao deles. Então, existe o antes e depois. E os diretores, com certeza, já estão empolgados para fazer um próximo evento e eu já estou com medo. Vai acontecer, então. Porque pelo que você está contando, né? A proporção que esse evento tomou, né? Esse projeto, ele alcançou. Então, com certeza, deve ter mais outras edições. Mas, em relação ainda a essa... Ainda falando de conexão, Denis... sobre a conexão espiritual mesmo, quando a gente fala de povos indígenas, de cultura da Amazônia, a gente também lembra que existe aí um universo espiritual também. Você sentiu muito isso também lá em Arequipa? Todas as vezes que eu subo no palco, Beatriz, alguém sobe comigo. O personagem príncipe da toada, Denis Martins, quando ele tá no palco, não é o jornalista. Eu já sinto isso. Não é o Denis jornalista que... É o príncipe. É o príncipe da toada. É a marca, é um cara que é espiritualizado, graças ao meu Senhor bom Deus e a minha mãezinha que sempre me protege. E eu não sou perfeito como ninguém mas eu tento ser uma pessoa boa. E essa questão de ser boa, uma pessoa boa, no palco eu quero demonstrar isso através da minha música, do meu talento de fazer com que as pessoas sintam também essa bondade e que consigam absorver as lendas amazônicas. Poxa, tem tantas lendas lindas como o Sol e a Lua que se encontram no eclipse lunar com o Sol, que aí do choro da Lua por passar muito tempo longe do Sol que amava, ela chorou tanto que nasceu o Rio Amazonas. Olha só que lindo. Tem muita coisa linda nessas construções dessas letras musicais dos Bois de Parintins e que aí todos os cantores da região norte devem também absorver isso e devolver para a população algo mais natural, algo mais romântico, mais leve e também, por que não dizer, apaixonado. Então, acho que a espiritualidade ela tá envolta em nosso corpo e nas letras que a gente faz e no jeito que a gente mostra a cultura para o povo. E é isso que tem que ser. O ritmo, a cultura e tudo que a gente faz, a arte, ela precisa ser devolvida de uma forma a transformar a vida das pessoas. Se não fosse assim, com você fechar o olho e escutasse uma música romântica, uma música de ópera, ou uma música suave, a voz e violão, você não se transportaria para outro lugar, não é? Eu acho que para entender um pouquinho da cultura tem que ser um pouco apaixonado também pela vida. Sim, com certeza. E quem não é, com certeza é impactado por quem é. Quem tem essa energia toda que você está compartilhando aqui comigo, que recebeu também lá em Arequipa, no Peru. E para os artistas que voltaram. Agora a gente falou sobre o impacto deles quando eles chegaram lá. Como é que esses artistas voltaram? São artistas de Boa Vista, né, Roraima, e são artistas de Manaus, Amazonas também. Correto, são dois tipos de artistas aqui. Nós temos nossos artistas aqui, tem dançarinos e tem músicos e também tem o de Manaus. E o pessoal de Manaus já está tarimbado, né? Mesmo assim, se você observar o documentário que está na página do Príncipe da Toada no YouTube, você pode acessar lá, tá? O Cara da Bacuri, Andes, a Saga dos Pajés, documentário. Você pode observar que eles já se impactam com isso. E nessa volta, acho que todo mundo ficou um pouquinho deprimido. Após viagem, sempre é uma depressão. Agora, uma viagem como essa, que é enriquecida e abastecida de tanto amor quanto vocês foram, é verdade. Deve ser ainda mais sofrido, viu? Sim, aí a gente tá no grupo, a gente não quer desfazer o grupo. Tem um grupo temporário, né? Que a gente bota pros eventos. Né? A gente não quer desfazer o grupo, a gente fica com saudade. Quando eu publiquei o documentário, que eu passei esse final de semana todo, aproveitando o feriado, editando os documentários para mandar pro povo, né? Botar no ar. Que também é uma prestação de contas, tá? É uma responsabilidade muito grande. Nós temos uma prestação de contas com o Ministério da Cultura e com o povo que vai assistir. Então, a gente botou no ar, eu vi que as pessoas se comoveram. Os nossos artistas mesmo que foram na comitiva se comoveram. Eu terminei o documentário quase chorando, assim. Eu falei, poxa vida. Acabou. Tem que vir o próximo. A gente tá atrás já de outros editais. Já tem projetos prontos, viu, Beatriz? Tem projetos prontos pra gente captar mais recursos para ir para outros lugares. Inclusive, o Príncipe da Toada, diga de passagem, recebeu um convite irrecusável para a Semana da Amazônia em Genebra. Nossa, Denis, eu tô de frente com ele, o Príncipe da Toada. Ele fala assim em terceira pessoa, mas é porque ele disse que é um personagem, né? Mas é ele aqui da minha frente, Denis Martins, o Príncipe da Toada, que canta, que
que levanta nessa toada, que coordena todo esse projeto, que escreve esse projeto também para captar esses recursos. E aí, então, quer dizer que tem Genebra vindo aí. Tem Genebra vindo aí. A gente tá muito empolgado com isso. A gente tá preparando um show cênico, que não vai ser um show dançante, vai ser um show cênico. É para que as pessoas possam realmente conhecer a Amazônia da forma que ela é. Então tem uma parte aí de rituais, lendas, né, de narrativas, de interpretação teatral. Nós vamos fazer uma coisa de 1 hora, assim, bem compactada, mas mostrando uma coisa real do nosso cotidiano amazônico. Então, bem tá regional, né? Regionalíssimo. Que a gente vê, né? Eu tava até um tempo atrás, conversei com a Thaís Cocama, que é lá do Amazonas, ela que produziu o primeiro cinema indígena, né? Aqui Que maravilha. na região de Manaus, em uma aldeia indígena. E ela estava até comentando que sempre são cineastas que veem a perspectiva de uma pessoa de fora, os indígenas aqui em Roraima. E agora, com os indígenas, com os produtores culturais, né? Trazendo sua perspectiva sobre o que vive, sobre o que são, sobre quem são, aliás, aí traz essa visão para o mundo, né? O que é que vocês vão fazer, então, em Genebra? É uma perspectiva, inclusive, da própria pessoa, né? Da vivência dela, a experiência colateral dela mesmo, né? De como ela vivencia as vidas delas na Amazônia, de como é construído isso. Então, nós temos nessa comitiva que vai representar lá nessa viagem, que Deus quiser vai dar certo, já deu certo, né? São líderes indígenas que vão participar conosco e eu vou como a parte da arte. Final do mês de maio agora, Exato, né? dia 30 de maio. Nossa, então a gente tem que marcar outra entrevista já. E aí eu quero dar um grande abraço ao professor antropólogo Carlos Alberto, que está à frente desse projeto magnífico. E a gente quer conquistar o mundo, a gente vai dominar o mundo com a toada da Amazônia, se Deus quiser. E essa pegada é muito forte, Beatriz, é uma pegada amazônica, né? Então vai ser uma semana da Amazônia em Genebra, na Suíça. Então nós vamos levar um pouco do que é nosso para lá. Tem uns nomes aqui, tem a Yolanda Makushi. Tô lendo aqui o card que o Dani tá me mostrando. O Valdeci, Uaiuai. Aí tem o Denis, né, que é o príncipe da toada, o Aldino Taurepang, Yara Ticuna, que é pajé, e a Ana Carolina, que também é Makushi. Todos eles integrando, então, esse Amazônia Festival lá em Genebra. É Genebra ou Genebra? Porque Genebra é um nome portuguesado, né? Sim, aí Genebra. Na Suíça. É Genebra. Muito chique, é muito chique. Francês. Mas enfim, então vai ter esse evento final de maio. Então já tá marcada então outra entrevista quando você voltar para contar outra história, outra experiência com a gente aqui. Mas, Denis, eu queria agradecer muito a sua participação. A gente sente, né, pela sua fala, pelo seu brilho no olhar, pelo jeito que você conta tudo que você viveu, que realmente vem do coração, né? Vem da sua alma, daquilo que você vive, acredita e quer levar para o mundo. Então, parabéns a toda a equipe também, que esteve, né, junto com você. Assisti ali alguns trechinhos do documentário que você me mandou também. Vamos usar alguns áudios, inclusive, nessa entrevista. E desejo muito sucesso. Conta pra gente, então, aí, as expectativas agora pro Okara da Bacuri. Da Bacuri, eu tenho que falar da Bacuri. Normal, também pode ser da Bacuri também. Eles falam lá em espanhol da Bacuri. Ah, então eu tô falando espanhol sem saber. A gente tá feliz, agradecer toda a minha diretoria, o povo que foi com a gente na comitiva do Okara da Bacuri. A gente tá morrendo de saudade já de todo mundo. A gente fala ao pessoal que vai escutar agora um podcast lá no Peru. E te estranhamos demasiado. Não é estranhar de estranhar, não. É estranhar de saudade mesmo do povo. O seu programa é maravilhoso, Cultura na Mesa, mostra também a realidade. Parabéns pelo programa, Beatriz. É a sua cara, viu? Ai, que bom. Tá aqui, maravilha. E a gente vai construindo a nossa coxa de retalhos culturais com o passar do tempo. Seja aqui em Manaus, em Roraima ou na Genebra, quem sabe. E em outros lugares do mundo que a gente quer conquistar. E isso não é uma soberba, não é nada altivo. É uma coisa de orgulho, de paixão. E a gente vai conseguir levar a toada, a nossa cultura, para muitos lugares ainda do mundo, se Deus quiser. Eu acredito nisso também, porque eu tô, como roraimense, não sou filha de Makushi, indígena, mas nascida e criada aqui nessa Amazônia. Não tem como não se apaixonar, não tem como não amar a terra onde eu nasci e herdar, né, mesmo que fora de casa, toda essa cultura e essa herança que a Amazônia penetra na gente, né? De fato, assim, quem nasce aqui é apaixonado por Roraima. Eu sou uma dessas pessoas e fico muito feliz vendo a cultura se espalhando aí pelo Brasil, pelo mundo.
e com a sua participação também fazendo parte disso, né, Denis? Então é isso, conversamos aqui com Denis Martins, que é o líder do movimento, né, o cara da Bacuri, antes a Saga dos Pajés, que foi, na verdade, essa edição lá em Arequipa, no Peru, mas tiveram já outras edições, tem outros eventos também acontecendo, e agora vai ter, então, ele já contou pra gente aqui, antecipou, em Geneva, o Festival Amazônia, lá em Geneva, enfim, como quiser falar. Muito obrigado mais uma vez e parabéns, Denis. Obrigado, até mais. Um beijão pra vocês. Príncipe da Toada com vocês, e assim a gente vai encerrando mais um podcast Cultura na Mesa. E eu te lembro que você pode ouvir essa e outras entrevistas também acessando os canais oficiais da Defensoria Pública de Roraima, no Deezer, no Spotify, no YouTube. Qualquer dúvida, procura por @DefensoriaRR. E Denis, antes de encerrar, qual é o arroba para procurar também? Por favor, eu procuro os 2 arrobas, tá? O meu, Príncipe da Toada, assim, normal, Príncipe da Toada no Instagram ou no YouTube, ou você pode também procurar O Cara da Bacuri, @O-Cara da Bacuri no Instagram. Vai lá, segue, faz uma reclamação, dá sugestão, qualquer coisa. Faz alguma coisa aí. Então é isso, os Instagrams repassados aqui, acompanhem o trabalho do Denis e também aqui da Rádio da Defensoria. Muito obrigada pela sua companhia e até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau. Tchau, tchau.